Aproveitando esse assunto, Dia Internacional da Mulher, né? Dando parabéns a todas as mulheres, gostaria de dedicar esta noite a uma mulher muito especial. É a mulher de Cristo. Há muitas teorias de conspiração, e uma delas é que Jesus teve uma mulher. Mas ele tem uma mulher. Ele tem uma que ele ama muito. O alvo é que hoje à noite ela possa receber o alimento e absorvê-lo, porque então ela vai brilhar para Jesus. Quem quiser abrir pode ler Efésios 5, 25 a 27. É bom procurarmos em nossas Bíblias, porque aqui nos é apresentada a mulher de Jesus, a noiva de Jesus, e é ninguém menos do que a igreja, que não se forma de prédios, mas que se forma de almas humanas, pelas quais Jesus morreu. O casamento é uma figura do amor que Deus tem para com a sua igreja. Por isso, em Efésios 5, lemos versículos 25 a 27. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Uma mulher assim, Jesus tem. A Bíblia destaca a mulher desde sempre como algo, uma visão bem, entre aspas, moderna, porque para Deus não existe moderno nem pós-moderno, porque Ele sempre está no topo total. Mas olha só o que o Salomão disse: a mulher dinâmica e virtuosa, em Provérbios 31, versículos 10 a 31, só alguns poucos versículos para vocês verem como a visão bíblica da mulher é soberana. Uma esposa exemplar, feliz quem encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Administra bem o seu comércio lucrativo, fala com sabedoria e ensina com amor, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. E esses versículos são amplos. E vocês podem ver que aqui a figura que Deus tem da mulher não é que ela fique atrás do fogão quietinha e caladinha, porque ela não presta para nada, a não ser servir o marido, que nada. Desde sempre a mulher foi destacada como uma pessoa, quando temente a Deus, se desenvolveria com capacidades monumentais. E é isso que Deus quer da sua querida esposa. E é claro, nós não vamos falar sobre as mulheres hoje à noite, não se preocupem. Homens, crianças, jovens, adultos, todos são aquela querida esposa de Jesus quando eles viverem pela fé. E quando uma pessoa vive pela fé, ela usa o alimento que Deus dá. Porque de nada adianta a gente ser conhecedor da palavra de Deus sem pôr em prática a palavra de Deus. Porque na hora que nós não praticamos a palavra de Deus, vamos ficar como uma mulher sem brilho, talvez escondida atrás de um véu, que não pode fazer nada, que está condenada a não fazer nada. Deus não quer isso. Deus quer que nós possamos brilhar algo, testemunhar algo da sua grandeza. E esse é o alvo para hoje à noite. Vamos agora nos levantar novamente, vamos pedir que Deus nos abençoe para que possamos nos tornar uma igreja que glorifica o seu nome. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui perante de Ti.
Tu amastes a tua igreja, dando a tua vida por ela. E pedimos que hoje à noite nós possamos receber e absorver deste amor tão grande, tão poderoso, para que a tua palavra não seja apenas conhecida em nossas mentes, mas que ela se torne uma mensagem que é praticada, que é passada para frente. Por favor, nos abençoe nesse sentido, que sejamos como essa mulher que o Salomão descreveu. Amém. Amém. Como aproveitar melhor a comida? A última vez nós falamos sobre mastigar. Nós, na realidade, ficamos ainda superficiais, no nível mais superficial. Mastigar é bom e é necessário, nós vimos sobre isso. Mas o milagre da absorção, e agora me pegou o português. Como que é? Absorção, tá. Desculpem, meu português ruim. Então, a comida é absorvida, é um milagre, está escondido. Você não pode ver na boca, mas para onde que vai a comida? A comida é queimada, não é? A comida é absorvida para ser queimada e gerar muita força. E com essa força nós fazemos coisas e esperamos que sejam coisas boas. A humanidade tem capacidade para fazer coisas maravilhosas, porque Deus fez essa coisa sensacional. Comida está sendo absorvida dentro do corpo de maneira milagrosa, porque viver e absorver é caminhar na fé. Quando a gente faz isso interiormente, com a palavra de Deus, Deus pode dar. E nisso, esse procedimento, acontecem coisas maravilhosas. Eu trouxe aqui um carro para vocês verem. Esse carro não tem 4 cilindros, como vocês provavelmente têm. 1.0, 4 cilindros, né? Esse aqui vai bocejar, né? Ele não tem nem 6, nem 8, nem 12 cilindros. Esse aqui tem 16 cilindros. E acho que 1.200 cavalos, certo? Tá certo. 1.200 cavalos. Já pensou? Existem motores maiores do que esse daqui, desse Bugatti. Tem navios que têm motores sensacionais. O maior motor que existe, ouvi falar, não, tem 18 cilindros, mas tem mais ou menos 27 metros de altura e 13 metros de largura. Ele pesa uns 2.300 toneladas e tem 130 mil cavalos. Esses são os motores de navio, coisa gigantesca. Mas vocês sabiam que o nosso corpo maravilhoso tem muitos mais cilindros? Onde a energia é queimada, o lugar onde é queimada, os que estão fazendo medicina, né, vão saber quantos são. Eu aprendi através da Wikipédia 100 trilhões de cilindros, porque não é onde é queimada a nossa comida, o alimento, é dentro das células. E aí você pode ver, cada célula tem temperatura exata, tem tudo perfeitinho. Como Deus é grandioso! Se isso vale para o corpo, quanto mais Deus está preocupado com a sua alma. 100 trilhões, Deus sabe, Deus pode, Deus quer fazer coisas valiosas para Ele. É bom que ninguém de nós faz barulho de carro, não acharia legal. Eu sei que os caras que têm carros esportivos, eles ouvem, se não faz barulho, eles acham chato, né? Mas vocês e eu, nós não estamos fazendo barulho nenhum. Deus, Ele faz as melhores e maiores coisas silenciosamente. Então, que bom que podemos conhecer um Deus assim. Então, tudo depende para vivermos nesta fé, que a palavra de Deus seja, esse alimento seja absorvido em nosso
íntimo, mais íntimo. Quem lê a Bíblia, ele vai ver como Deus fala do interior. Nos sacrifícios, Deus mostra, Ele corta dentro dos animais, Ele mostra o interior. Lá dentro acontecem as melhores, as mais importantes coisas. E é aqui onde Deus quer se concentrar. Mas Deus tem luta, tem batalha para chegar ao centro do nosso coração. Porque nós desligamos muito rápido, né? Quando se trata das coisas divinas, nós não achamos digno da nossa atenção. Que tristeza essa! Mas Deus não desiste de nós, felizmente. Se a gente absorve a palavra, então isso vai gerar trabalho para Deus. Nós seremos servos para Deus. Eu li um exemplo maravilhoso neste livro, estou lendo agora, de Benaguit. E lá ele conta de uma criança que lê em Mateus 25 uma referência onde Jesus diz: quem dera uma criança, aquele menorzinha, um copo de água, ele deu para mim, estou abreviando. Então ela entende e ela vai para a cozinha, corre, enche um copo de água. E ela sai para a rua e não acha ninguém. Mas em vez de ficar decepcionada, ela vai correndo para o bosque que está perto. E ela vai. E dentro do bosque ela acha uma pessoa. E ela vai correndo para a pessoa: essa água é para você. Mas ela não lembra. A pessoa ficou olhando para ela, tomou da água. E ela foi com um copo vazio para casa. Depois essa menina se tornou adulta e virou enfermeira. Um certo dia, ela tem um paciente, ou está tratando um paciente, e esse tem uma Bíblia na mesa. E ela fala: mas é raro alguém ter uma Bíblia, que bom. Aí ele diz: essa Bíblia tem uma história bem especial. Um dia eu estava totalmente desesperado, a fim de me suicidar, e entrei num bosque para me matar. E veio uma menina, não sei de onde, ela me deu um copo de água. E eu percebi que a minha vida ainda vale algo. Eu procurei Deus. Aí a moça falou: essa menina, onde que foi, né? Ele falou: no lugar tal. Ela falou: essa menina sou eu. Que alegria! Nós não sabemos o fruto que dá, mas dá fruto para Deus. Almas são salvas quando começamos a trabalhar para Deus. E trabalhar é fazer aquilo que está escrito. Gostaria de ler para vocês essa referência de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 11 a 13. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Quando alguém se intromete na vida alheia, tem problemas, né? A tais pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Aqui é uma oferta de paz, porque esses irmãos que não trabalhavam estavam cheios de briga. Temos problemas e brigas porque não fazemos a vontade de Deus. A maioria dos problemas e brigas são exterminados quando começamos a fazer a vontade de Deus. Por isso é uma ordem por amor, porque Deus não obriga ninguém a fazer o que Ele deseja. Servir é mais uma coisa. Servir é mais do que trabalhar. Servir é a posição humilde de não querer ser melhor ou maior do que o outro. E isso ainda é mais raro, muito mais raro. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas
formas. Como é precioso isso. Tem mais uma coisa que a Bíblia fala quando a palavra de Deus, quando esse milagre acontece, que a palavra de Deus é absorvida em almas. Pessoas começam a correr a corrida divina. Pois é, agora Paulo ele tem que dizer o seguinte: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ele está falando para os Gálatas que achavam que estavam servindo a Deus, mas abandonaram a Deus interiormente. Por fora, eles fizeram e cumpriram exigências judaicas, rituais, coisas exteriores. Mas dentro eles esfriaram e não fizeram mais nada. Nós precisamos nos perguntar: estou servindo a Deus? Estou na corrida que Deus quer que eu corra? Ele está convidando a cada um, mas Ele talvez tenha que perguntar para mim ou para você: por que você ainda não começou nesta corrida gloriosa? Participar? Você começou já? Mas se você já começou, Jesus aqui pergunta através do Paulo: por que você talvez parou? Por que você não continuou? Porque é tão necessário a gente não parar. Uma corrida não faz sentido se a gente para. Agora, lutar tem essa parte pela qual nós também precisamos receber a energia da palavra de Deus, porque existe uma oposição contra a vontade de Deus. Ela também é múltipla. E para vencermos ela, precisamos lutar. Por isso Paulo diz, 1 Timóteo 4,10, se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Corra e lute. Pois é, na corrida, o alvo é a vitória. É a vitória. Vencer e frutificar é o alvo final, para que Deus nos dá o alimento da palavra divina. Ele quer que nós sejamos com Ele vencedores. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo diz. Ele quer que nós vençamos. Agora, não é uma vitória, ou corramos para vencer. Não é uma vitória nossa quando vencemos. Quando o cristão vence, ele sabe que a vitória foi consumada por Jesus Cristo. Não é a vitória dele, mas mesmo assim é vitória. Então não corra por correr. Corra para experimentar a vitória de Jesus em cada circunstância da nossa vida. Deus preparou uma saída vitoriosa, mesmo quando nós não enxergamos. Nós cantamos isso, né? Que podemos olhar para o amor de Cristo. Porque se olharmos para as circunstâncias, nossa fé murcha rapidinho. Mas Jesus venceu todas as circunstâncias, também a pior, que é a realidade da morte. Por isso, Cristo quer que a gente absorva a palavra de Deus, porque nela está a vitória. Nela está a vitória contra todo o mal. E no sangue, quando nós comemos, a energia vai para o sangue e o sangue
reparte a energia para todas as células. Esse sistema de batalha contra doenças e males é uma coisa eficaz dentro de cada ser. É uma luta e está embutida uma vitória através da absorção da energia. Falei errado? Certo? Agora, frutificar. Esse é o alvo máximo que Deus tem. E aqui o círculo se fecha. Deus dá mantimento, Deus dá frutos para comer. E depois que são comidos, são produzidos frutos. É sensacional. Assim funciona na vida espiritual. E Deus, em Jesus, diz para nós que Ele é glorificado pelo fato da igreja, da noiva de Cristo, dar muito fruto. E esse é o sinal que somos discípulos de Jesus, quando frutificamos para a glória de Deus. Em cada fruto tem sementes, e essas sementes produzem novos frutos. Quando se trata do mantimento espiritual, é o sangue que faz essa parte principal. E o sangue passa a comida, a energia para todo o corpo. E, gente, a salvação depende de Jesus Cristo. Ele, através do seu sangue, conseguiu mudar a nossa vida, que está condenada à morte, para recebermos nova vida através dele. O sangue de Cristo dá nova vida. Quem se ligar com a cruz de Cristo, recebe nova vida. E com essa nova vida, vem a capacidade de absorver as verdades bíblicas de tal maneira que podemos praticá-las. O sangue de Cristo nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Assim trabalhamos e servimos com Jesus e em Jesus. Nós corremos e lutamos com Jesus e em Jesus. Nós vencemos e frutificamos com Jesus e em Jesus. Você tem entregue sua vida a Jesus Cristo. Talvez você já ouviu disso e já simpatizou com a ideia, mas não fez ainda. Nós queremos incentivar você a fazer esse passo de coragem, de pedir que Jesus Cristo entre na sua vida como Senhor, para tirar tudo o que está ligado com a morte, a nossa culpa, nossos pecados, e nos dar vida nova. Capacidade de vivermos e participarmos numa corrida maravilhosa, de lutarmos, combatermos um bom combate com garantia de vitória e frutificar. E mesmo se morremos, podemos frutificar. Em Jesus vemos o maior fruto. Não que ele nunca passou por aflições, mas pelo contrário, ele passou pela pior e maior aflição. Uma morte terrível como ninguém passou. Ele foi colocado no meio da ira de Deus, da raiva santa de Deus contra todos os pecados. Mas ele quis isso, porque ele sabia: se eu não morrer, não vou conseguir minha amada igreja, minha noiva. Eu preciso morrer por ela. E se eu morrer por ela, eu vou trazer ela como fruto para casa. Em João 12, ele se compara com o trigo, com uma semente de trigo que é plantada na terra, que tem que morrer, mas depois que morrer, ela traz frutos abundantes. Eu ainda tenho uma história que me comoveu, e é sobre um homem que decidiu
servir a Cristo. A situação dele foi complicada. Ele era um marujo num barco de combate e lá ele foi muito maltratado. Ele se converteu a Cristo, mas nunca tinha falado sobre o Evangelho para ninguém. E ele estava muito doente e nessa doença ele percebeu, não servia a Cristo em nada na minha vida ainda. E então ele falou para o Senhor, eu estou pronto para te servir. E Deus o tirou da doença e ele decidiu falar todo dia, pelo menos para 10 pessoas, o Evangelho. Uma pessoa bem simples, ele era pequeno, estatura, sem muitos músculos, nada para impressionar, né? Teve um pregador muito conhecido em Londres, ele era da Austrália, né? Então, do outro lado do mundo, um pregador conhecido fez a mensagem e uma pessoa falou, posso dar um testemunho bem curto, pode vir, 3 minutos. Tá, e aí o homem diz, eu sou da Austrália, de um lugar lá, e antes de vir para cá eu tive que ir para Sydney, e em Sydney eu fui para uma rua que chama-se Rua Jorge, e lá teve um homem esquisito, um homem de cabelo branco, baixinho. Ele me deu um folheto e disse para mim, você é salvo? Se você morresse hoje à noite, você iria para o céu? Nada mais. E então ele entrou no avião e ficou super preocupado com essa questão, será que eu iria no céu de Deus? E quando ele chegou na Inglaterra, ele procurou um amigo que era cristão. E então esse amigo levou ele para Cristo. E ele recebeu a salvação. E agora esse pastor que ouviu essa história, gostou, o povo aplaudiu lá nessa igreja. E quase que tinha esquecido, se não fosse que 10 dias depois ele ouve novamente uma história. Ele foi justamente para a Austrália fazer umas pregações lá, e lá ele encontrou uma pessoa que deu testemunho de um homem esquisito que ela encontrou na Rua Jorge e que falava, você é salvo e se você morresse hoje à noite, você estaria no céu. E olha, nessa rota dele, aquele pastor ouviu de muitas pessoas. E demoraria muito tempo para mostrar para vocês quantas pessoas que ele anotou tudo certinho eram demais. E aí certo dia esse irmão foi para Sydney. E aí ele perguntou para um homem velho de cabelo branco, pequeno, de pequena estatura. E aí todo mundo falava para ele, sim, a gente conhece, na Rua Jorge, é isso mesmo, é o senhor Jenner, pode ir lá fazer uma visita. Então ele foi lá fazer uma visita, e irmãos, vocês não vão acreditar, ele disse, eu fiz isso 40 anos, distribuí folhetos, e não sabia de uma pessoa que tivesse levado a sério a mensagem. E aí ele começou a chorar, porque o irmão contou para ele quantas pessoas ele encontrou que acreditaram nesta mensagem preciosa. Então vamos nos deixar encorajar, vamos servir ao Senhor Jesus, não vamos olhar para as coisas que querem nos hipnotizar. Temos muito trabalho, nossa cidade está desesperadamente procurando por salvação, vamos servir a Cristo. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse versículo é maravilhoso. Nós absorvemos as verdades bíblicas somente porque alguém se entregou por nós. O sangue de Jesus nos vivifica e nos dá uma comunhão aconchegante, e esperamos que vocês experimentem isso em nosso meio. Mas o melhor de tudo é aquilo que nos destrói, o pecado, é eliminado por
este sangue. Assim nós nos tornamos uma mulher maravilhosa aos olhos de Deus. E gostaria de fechar com esse livro de provérbios que vimos no início. Esse provérbio termina com esta frase: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher, a igreja, que teme o Senhor, será elogiada eternamente. Amém.